Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rodrigo Gimenez e hoje estou trazendo para vocês uma aula sobre ácidos nucleicos. Já convido a você que ainda não é inscrito aqui no canal que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e confira aí a nossa playlist sobre substâncias orgânicas e inorgânicas e também a nossa playlist aí de aulas para o Enem. Então vem comigo e vamos aprender tudo sobre os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos recebem esse nome primeiro porque eles são formados por ácidos, é lógico, e também porque eles foram encontrados primeiramente dentro do núcleo celular. Daí o termo ácido nucleico. Hoje nós sabemos que os ácidos nucleicos eles são encontrados não somente dentro do núcleo, mas também são encontradas aí no citoplasma, por exemplo, em organelas celulares como as mitocôndrias, os cloroplastos também possuem ácidos nucleicos e o RNA, que é produzido, é formado lá dentro do núcleo e migra para o citoplasma, para onde ele vai ser convertido as informações dele em proteínas, ali nos ribossomos. E nós temos aí dois tipos de ácidos nucleicos. Nós vamos ter o ácido desoxirribonucleico, a sigla dele é o DNA, que vem do inglês ácido desoxirribonucleico. É um material genético. A função do DNA é armazenar as informações do ser vivo, é onde vai se encontrar a receita dos seres vivos. Os genes vão estar contidos aqui em pedaços, em fragmentos do DNA. E nós vamos ter aí o ácido ribonucleico, que é o RNA. A finalidade do RNA é produzir, levar as informações para a produção, para a síntese de proteínas. Só um pernilongo aqui. Então, esse RNA vai ser formado a partir do DNA, a partir das informações contidas no DNA, e aí eles migram para o citoplasma, onde vão se ligar ali aos ribossomos e vão ser lidas as informações desse RNA para produzir as proteínas. Produção de proteínas, síntese proteica é tema de uma aula posterior aí no nosso canal. Já convido você a ir acompanhando aí, né, os próximos vídeos. Os ácidos nucleicos vão ser formados, ou seja, são constituídos por nucleotídeos. Os nucleotídeos vão ser, por sua vez, formados por três partes: um grupo fosfato, um açúcar, que é uma pentose, e uma base nitrogenada. Essas partes se unem formando o nosso nucleotídeo. Então, base nitrogenada, a pentose é um açúcar com 5 carbonos e o grupo fosfato. Grupo fosfato porque ele tem aí o fósforo na sua estrutura. Então, o grupo fosfato nós vamos ter aí a pentose, que pode ser uma ribose quando é um RNA. Isso é muito importante você anotar, que a ribose, o açúcar ribose, é encontrado na constituição do RNA. E a desoxirribose, ela é encontrada no RNA, no ácido desoxirribonucleico. Então, desoxirribose é o açúcar do DNA, ácido desoxirribonucleico, daí o termo desoxirribose, tá? E a ribose, ela é encontrada no RNA, daí o termo RNA. Muito importante fazer essa anotação. E as bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas essas: adenina, timina, citosina, uracila e guanina, que nós vamos ver mais adiante. As bases nitrogenadas, elas vão ser classificadas em dois grupos: o grupo das purinas e o grupo das pirimídicas. O grupo das purinas, nós vamos ter a adenina e a guanina. Então, a adenina e guanina, elas são bases púricas. Como que nós diferenciamos bases púricas de bases pirimídicas? Olha só aqui as bases pirimídicas. Nós temos a timina, nós temos a citosina e a uracila. É muito fácil
de distinguir se é uma base púrica ou é uma base pirimídica. Basta você observar se essas bases nitrogenadas têm um anel de carbono ou 2 anéis de carbonos. Se tem 2 anéis de carbonos, é no caso bases púricas. Se tem um anel de carbono, é uma base ou são bases pirimídicas. Olha só, é muito importante anotar isso, porque pode cair na prova, na prova de bioquímica, na prova de biologia, né? E aí você vai saber distinguir facilmente o que é uma base púrica e o que é uma base pirimídica. Se tem 2 anéis de carbono, púrica. Se tem um anel de carbono, pirimídica. Púrica, o que lembra púrica? O que nós tomamos no nosso dia que tem que ser puro? Aliás, estou tomando aqui o meu tereré para dar uma hidratada na voz, né? Tereré tem água. Água, nós tomamos ela, nós gostamos da água, né? Pura. E o que começa, como que começa um termo água? AG, adenina, G, guanina. Então, só ligar, púricas lembra pureza, lembra água pura. E água começa com AG, adenina e guanina, beleza? Olha só, e o restante, as outras, timina, citosina e uracila, são bases pirimídicas. Vale aí anotar aí essa dica no seu caderno. Agora vamos ver a estrutura do DNA. O DNA tem uma estrutura formada aí por 2 cadeias de nucleotídeos. Olha só, tem uma cadeia e outra cadeia de nucleotídeos. Porém, essa cadeia de nucleotídeos, essa dupla cadeia de nucleotídeos, ela se enrola formando uma espécie de uma hélice, uma dupla hélice. Quem identificou e descobriu essa estrutura do DNA e descreveu a estrutura do DNA como dupla hélice foram Watson e Crick, em 1955, que ele descrevia justamente isso, que o DNA é formado aí por uma dupla fita em espiral. E nessa dupla fita em espiral nós vamos ter aqui, ó, adenina, timina, guanina e citosina, as pontes de hidrogênio fazendo a ligação entre essas cadeias de DNA, beleza? Então, essa é a estrutura do DNA. O DNA, ele vai ser composto, ele vai ser formado pela desoxirribose e pelas bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina e citosina. Essas moléculas aí vão estar se unindo dessa forma. Adenina vai estar se ligando com timina e guanina vai estar se ligando com citosina. Nunca acontece o inverso, elas não se encaixam quimicamente. Então, na fita de DNA sempre vai ter aí essa composição, essas bases nitrogenadas unidas aqui, né, uma com a outra. Adenina se une com timina, timina com adenina, guanina com citosina, citosina com guanina. E nós vamos ver que existe uma proporção entre adenina e timina numa fita de DNA. Então, observando essa fita de DNA, nós vemos que elas são filamentos complementares, porque elas vão estar se combinando obrigatoriamente. Timina a adenina e guanina a citosina. Muito importante anotar isso. Então, essas moléculas de DNA possuem filamentos complementares devido a essa combinação entre as bases nitrogenadas. Como eu disse que existia ali uma proporção entre as bases nitrogenadas. Quem descobriu essa proporção entre as bases nitrogenadas e descreveu elas foi Chargaff. E aí desenvolveu, então, com isso nós conhecemos as regras de Chargaff. As regras de Chargaff afirmam que o DNA de qualquer espécie deve ter uma razão estequiométrica de 1 por 1 de bases purina e pirimidina, ou seja, a proporção de 1 por 1 de adenina e guanina e timina e citosina, e mais especificamente que a quantidade de guanina deve ser igual à de citosina
e a quantidade de adenina deve ser igual à de timina. Esse padrão é encontrado em ambas as fitas do DNA. Essas regras então foram descobertas pelo químico austríaco Chargaff, da década de 40, certo? Então, se eu sei a quantidade de adenina que tem numa fita, isso eu já vi questões de Enem, questões de avaliação, que traz aí fala de uma fita do DNA de algum indivíduo, de alguma espécie, falando que tem tantos por cento, por exemplo, tem 20% de adenina. E aí quer saber o restante, qual a porcentagem de timina, qual a porcentagem de guanina e citosina. Se eu tenho 20% de adenina, obrigatoriamente eu vou ter aí mais 20% de timina, porque a adenina sempre vai estar se ligando à timina. E aí sobra o quê? Sobra 60%. 20 com 20, 40%. Sobraram 60% para eu dividir ali entre citosina e guanina. Então 30% vai ser de citosina e 30% vai ser de guanina. Bem fácil, vale a pena anotar também, porque isso pode cair na prova e você vai tirar uma excelente nota se você anotar essa regra de Chargaff, beleza? Agora vamos falar da estrutura do ácido ribonucleico, do RNA. A estrutura do RNA é diferente do DNA e também vai ter uma composição diferente. No DNA, nós vimos que a estrutura dela é uma dupla cadeia de nucleotídeos, formando uma dupla hélice. Nesse caso agora, no RNA, a estrutura é uma cadeia única de nucleotídeos, formando uma fita simples. E nessa fita simples, nós vamos ter aí, né, a formação, ela vai ser composta por ribose, que é o açúcar do RNA, e as bases nitrogenadas, que no RNA é adenina, uracila, guanina e citosina. Note que aqui no RNA não existe timina. A timina foi substituída por uma outra molécula, por uma outra base nitrogenada, uracila. Então, timina só é encontrado em DNA e uracila é encontrada apenas na composição, na estrutura do RNA. Então, é muito importante fazer essa anotação aí para distinguir. Se vier uracila, falou que tem uracila, é RNA. Tá? Agora, se tiver timina na constituição, é de DNA, uma fita de DNA, beleza? Então, é muito importante essa distinção aí entre esses dois ácidos nucleicos. Aqui tem esse quadro fazendo uma diferença entre o RNA e o DNA, mostrando então a pentose do DNA é uma desoxirribose, um açúcar, desoxirribose, e a pentose do RNA é uma ribose. As bases nitrogenadas, nós vamos ter bases nitrogenadas pirimídicas. No caso das bases nitrogenadas pirimídicas, nós temos aí a timina no DNA e a uracila aí no RNA. Vai ter uma mudança nas bases nitrogenadas pirimídicas, tá? Então, timina em DNA e uracila em RNA. Com relação à estrutura, o DNA tem duas fitas de nucleotídeos e a estrutura do RNA tem apenas uma fita de nucleotídeos. Então, isso aqui esquematizando tudo que foi falado no quadro anterior, mostrando aqui a fita, dupla fita de DNA, uma dupla hélice com timina, adenina, citosina e guanina, e uma fita única aqui no RNA, contendo uracila, adenina, citosina e guanina. Essa foi a nossa aula aí sobre ácidos nucleicos. Espero que você tenha aprendido bastante. Espero que ela te ajude você a ter bons resultados aí nas suas avaliações, que você leve esse conhecimento para toda a sua vida. Beleza? Então vamos ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like aí para fortalecer o nosso trabalho. Vai nos comentários também, comenta o que você aprendeu, o que você entendeu. Se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha com o coleguinha da sala de aula, com os coleguinhas da escola,
esse vídeo e outros vídeos do canal. Não se esqueça de conferir a playlist completa aí sobre substâncias orgânicas e inorgânicas, sobre bioquímica e também a playlist de aulas pro Enem. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!